Só abrindo aqui um parênteses sobre um assunto bem rápido. Olha o absurdo, né? São Paulo, prefeito aliado do Dória, torna obrigatório imunização para servidores municipais. E a recusa pode ser considerada falta grave e poderá resultar em punições como repreensão, suspensão e até demissão. Sobre esse tema, a Janaína Pascoal comentou, falando o seguinte, ó: estou estupefada com a decisão do prefeito de São Paulo. Ela não consegue falar o nome Dória, ela não consegue falar o nome do prefeito de São Paulo. Deixa eu ver se tem aqui o nome do cara. Ricardo Nunes. Agora, Bolsonaro, ela sempre fala Bolsonaro. Punir os funcionários que não desejam se imunizar? Falta grave? Como assim? Estamos em uma ditadura. Uma pessoa adulta não pode ser submetida a nenhum procedimento contra a sua vontade. Meu pai, que decepção. Aí vem Nandinho, Anãozinho Moura, falar, ó: é para funcionário público transmitir de boa? Nandinho veio compartilhar uma fake news, né? Grande fake news. Grande fake news. Depois é pego pelo fact-check e não sabe. Por quê? Porque todo mundo sabe que mesmo as pessoas imunizadas podem transmitir. Nada muda. Nada muda. Imunizado ou não, pode transmitir. Qual a desculpa? Qual a desculpa? O que é que muda? E o sindicato, tinha que ser sindicato, né? De bares em São Paulo, orienta empregador a demitir quem se recusar a tomar o imunizante. O André Postíngula diz que o direito trabalhista sempre foi proclamado com bandeira sacrossanta para a turma democrática da esquerda. Parece que a bandeira foi relegada à condição de mera futilidade, ao menos quando se trata de apoiar as violações civis da tirania higienista. Olha só, isso daqui também é uma coisa bem interessante. Tem aí um medicamento polêmico, não podemos falar o nome dele. A Globo vinha fazendo algumas matérias para condenar. E o Flávio Cadegiani, médico aí, ó, cheio de títulos, falando, ó: decisão judicial. Globo tem 48 horas para tirar do ar todas as falcatruas jornalísticas contra nós, que atrasaram uma ferramenta que poderia já ter salvo milhares de vidas. Uma vitória sem precedentes. O jogo está virando. Ainda há tempo de se redimir, caros jornalistas envolvidos. A Globo publicou fake news. Fake news. A justiça reconheceu. Olha só isso daqui. A gente já está comentando bastante sobre esse tema, né? Bolsonaro é muito pior que Dilma, avaliam banqueiros e empresários. Banqueiros, né? O Rafael Balboa diz, ó: mídia vai fazer muito crítico se converter bolsominion. Estão apelando. Virou piada. Virou piada. Sabe que os banqueiros estão com raiva, né? Olha só. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo Lula do que no FHC. Diferente também do governo Bolsonaro, né? Essa parceria de amizade não tem mais. Não tem mais. Ela ficou no governo petista. E olha só que interessante, eu falei pra vocês que um evento assim, internacional, que não é assim, uma conjuntura, que tal, o Foro de São Paulo vai cair. Não, é uma coisa assim, bem palpável mesmo. Inclusive uma coisa que tá planejada a termos o leilão do 5G. Aí vem aqui a embaixada, lá dos comunistas, chorar. Declarações a respeito dos comentários sobre a empresa deles, da Huawei, né? Pelo porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos. Tá aqui o textão, ó. Mimimi, imperialismo americano, Yankee, mimimi, tô chorando, comunismo, mimimi, os Estados Unidos estão mentindo, confia na gente, somos comunistas, não mentimos, mimimi. Só tem mimimi. Só isso daí. A gente sabe o que eles querem. A Renato diz, ó: começou o chororô. Daqui a pouco, a Cátia Abreu e o Fausto Pinato saem da toca para defender os interesses do Partido Comunista. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Só olha aqui o título da matéria. Só olha o título. Estados Unidos oferecem espaço na OTAN para Brasil vetar a Huawei. Conselheiro de Segurança Nacional americano, o Jake Sullivan, se reuniu com Bolsonaro e Braga Neto. Olha aí. Vaga na OTAN. Não é qualquer grupinho.
O Rafa Balboni ainda diz, né? Pária internacional. Pária. Pega essa. E pode pegar de olho fechado. E quero somar isso daqui. Um comentário que eu tinha visto, eu tinha lido nas redes sociais, e agora as coisas se encaixam. Foi um comentário que eu tinha visto no dia 5 de agosto. Tem um perfil de um coroa, mora lá no norte do país. Ele fala às vezes umas coisas bem interessantes sobre política internacional. É o Pequi. Ele falou o seguinte, ele trouxe uma postagem, eu não sei de quem é, foi uma pessoa que conversou com ele no privado, e ele fala o seguinte, ó. Um cérebro arguto é o bicho da goiaba, PQP. Esse Twitter tem muito diamante bruto. Eu dei um norte ontem sobre a questão da vinda dos gringos aqui, Amazônia e blá blá blá. Saca o complemento. E aí um rapaz estava falando o seguinte, ó. Pequi, sobre a visita da CIA que você mencionou ontem, queria compartilhar uma coisa que tenho acompanhado. Ele fala que os Estados Unidos têm uma lei para determinar a previsão de gastos e tudo mais para o ano que vem. E ele fala o seguinte, por que estou falando dessa lei? Porque ela detalha como os americanos irão influenciar o mundo no ano seguinte. Por exemplo, tem muito investimento em agenda climática, arco-íris, meu corpo, minhas regras. Também detalha os gastos militares e zonas de influência. Beleza. Só que, olha só o que eu grifei. Na aprovação do orçamento para 2022, apareceu uma coisa diferente. Que não tem nos anos anteriores. No documento tem escrito, abre aspas, promover a democracia com financiamento para apoiar aliados e parceiros americanos, especialmente para conter a crescente influência dos chefes do João Dória. Ele colocou a imagem completa, eu só vou botar aqui o pedaço em inglês. Tá aqui, ó. Isso aqui tá no orçamento americano. Promover democracia, né? Financiando aliados e parceiros dos Estados Unidos, particularmente para contra-atacar, um counter, né? O crescimento da influência comunista. Interessante, né? Interessante. Pária, o Brasil é pária. O Brasil é pária. O Brasil vem se preparando para a revolução tecnológica e agora ainda vai ter assim um cacauzinho, ó. Aqui não, eu vou te dar um cacauzinho. Só se afasta deles. Imagina o chororô do João Dória, da Cátia Abreu, do Fausto Pinato. O Brasil é pária. Já pensou o Brasil na OTAN? Você imaginou todo esse cenário, sabe, avançando 2022. É o Lula que não sai na rua, que só vence na urna do Barroso e nas estatísticas do Datafolha. É o Lula que vai vencer. O cenário tá ficando tão complicado pro Lula que eu acho que nem nas urnas do Barroso vai dar certo. Tá difícil, hein, Lula? Essa semana tá bem interessante. Olha isso daqui também. Essa matéria vale a pena para você ver, né? Isso daqui pode falar um pouco sobre as últimas movimentações de Bolsonaro. Engolidos pela velha política, novatos que surfaram onda de 2018 submergem no baixo clero do Congresso. Talvez seja exatamente por isso que Bolsonaro resolveu se aproximar um pouco mais do famoso centrão. Quase 3 anos depois da onda, antissistema e das pressões por renovação que marcaram as eleições de 2018, o atual cenário de poder no Congresso Nacional mostra que aquilo que se anunciava como uma revolução contra a chamada velha política ainda está longe de sair do papel. Não é que o pessoal desistiu, mas está complicado. Dos 513 deputados federais e 54 senadores eleitos naquele ano, 120 jamais haviam exercido mandato público na vida. Alguns chegaram no Congresso com estrondosas votações. Aí falam da Joyce Hasselmann, falam da Carla Zambelli, falam da Alexandre Frota. Outra que reunia políticos de centro-direita e centro-esquerda emplacou representantes, olha só, por meio de entidades que pregam a renovação na política ou sua qualificação, como a jovem da periferia de São Paulo, Tabata Amaral. A eleição de 2018, ele primeiro fala o seguinte, né? Teve o pessoal que vem das redes sociais, jornalista, né? Você vê que é o seguinte, ó, na verdade ele fala o seguinte, esses primeiros 3 nomes, eles atribuem a galera que surfou a onda do Bolsonaro. Foram honestos, né? A Joyce só se elegeu por causa de Bolsonaro, a Alexandre Frota também. A Zambelli também. Mas a Zambelli é uma pessoa humilde e reconhece isso daí o tempo todo. Fiola era do presidente, diferente da Joyce, né? Em outra frente,
de uma renovação que tivemos, foram lá, né, as pessoas que estão começando a crescer esses cargos, a gente viu em 2020, são os políticos oriundos de movimentos. O Renova BR, o RAPS, toda essa turminha. Um exemplo foi a Tabata Amaral. Uma terceira leva se amparou apenas no sucesso que fazia nas redes sociais, como a Flor de Lis. Olha a Flor de Lis! Luiz Miranda, olha o Luiz Miranda, que se elegeu pelo Distrito Federal, mesmo morando havia 4 anos nos Estados Unidos, de onde fazia vídeos com afirmações como a de qualquer um pode ter uma Lamborghini. Do grupo de 120 novatos, olha só, dentre 120, apenas 11 conseguiram, em algum momento, ocupar alguma das 52 cadeiras de comando nas mesas diretoras da Câmara e do Senado e nas comissões permanentes nas casas. A Carla Zambelli foi uma. Outros 2 foram líderes do governo Bolsonaro, Joyce e o deputado Major Vitor Hugo, e 3 alcançaram voos maiores. Hoje o prefeito de Recife, João Campos, e os atuais ministros da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e da Cidadania, João Roma. Por que João Roma conseguiu um voo maior? Republicanos. Domina a estrutura do partido, principalmente na Bahia. É novo no Congresso, mas macaco velho da política. Era o chefe de gabinete do ACM Neto. Tá na base do governo, né? O Republicanos ia morder alguma coisa. Flávia Arruda. É a esposa do Arruda, né? Esposa da Arruda. Tá lá porque é a fatia do Valdemar Costa Neto. Coisa complicada. Quantos nossos deputados chegaram lá querendo fazer alguma coisa, mas viram que não é assim tão simples. Talvez que é exatamente por isso que Bolsonaro falou, cara, infelizmente a gente vai ter que conversar. É a matéria-prima que tem. Aí vem o Kataguiri, olha a besteira. Para quem Kataguiri, a surpresa negativa foi a burocracia. É muito demorado para você aprovar um projeto em média 5 anos. Ou seja, você aprova o seu primeiro projeto a partir do segundo mandato. Balela, Kataguiri, balela. Você foi um incapaz. Saiu gritando que ia fazer acontecer. É um nada. Do lado positivo, ele afirma que, diferentemente do que a gente vê na TV Câmara, tem um grupo pequeno de parlamentares que debate o mérito das matérias. No plenário, a maioria não sabe o que está votando, mas pelo menos existe um grupo que pensa a pauta. Quem toma as decisões no Congresso é um grupo bem pequeno, mas bem pequeno mesmo. Bem pequeno. A política, né, infelizmente, para você penetrar lá dentro e começar a fazer alguma coisa acontecer, não é tão simples assim. Aí você vê aqui, ó, o Janones falando mais ou menos nessa linha. Ó. O deputado André Janones, advogado do interior de Minas, que ficou famoso após gravar um vídeo em apoio à greve dos caminhoneiros de 2018, disse que há um distanciamento entre a nova e a velha política. Você tem deputados que são fortes aqui dentro, que jogam para dentro, são bem relacionados. Esses deputados normalmente estão totalmente descolados da realidade lá fora. Aquele deputado que a gente vê não está nem aí para o desejo popular. E você tem outro grupo, né, que ele diz que ele se encaixa, que são pessoas fortes lá fora, mas que, quando chegam aqui dentro, não são ouvidas. Porque, cara, não é assim, né? Os deputados mais populares aqui dentro são apertadores de botão. Janones diz que a nova política deveria aprender com a velha a fazer acordos em prol do país e a velha aprender com a nova a ouvir as ruas. Esse final eu concordo. Essa velha política realmente devia começar a ouvir o povo. E a matéria começa mostrando o tamanho do buraco, na verdade, o abismo que existe entre nós, o povo brasileiro e a esquerda. Principalmente essa nova esquerda progressista, internacional, globalista. A Folha procurou as organizações Renova BR, Agora, Acredito, Livres, MBL e RAPS. Eles afirmaram se sustentar por meio de doações privadas e defender transparência. Mas nenhuma informou seus principais financiadores. Ninguém quer falar, né, quem tá pagando. O Acredito, que tem Tabata Amaral e Alessandro Vieira entre seus quadros, citou como exemplo positivo a estruturação do primeiro gabinete compartilhado do Congresso e o processo seletivo para a contratação de assessores. A assessoria do movimento ressaltou divulgar o nome dos doadores no site, mas afirmou que não tinha na sexta-feira condições de repassar o valor de seu orçamento. Ninguém vai falar quanto ganha. O RAPS afirma ter 228 integrantes com mandato eletivo, entre eles o senador Randolfo Rodrigues e o deputado Marcelo Ramos. E diz
que um dos seus propósitos é trazer a sustentabilidade de forma ampla para a política. Olha só agora. Assim como acredito, o RAPS publica em seu site o nome dos doadores, mas não os valores doados. Entre eles, está o lema. Em 2020, a receita informada de doação a RAPS foi de 4,9 milhões. Só o lema, quase 5 milhões. 5 milhãozinho. 5 milhãozinho. Renova BR agora não responderam. Fundada pelo empresário Eduardo Mufarege, a Escola de Políticos Renova BR publica os doadores, como o empresário Jaime Garfinkel, mas não fala o valor, né? A receita informada de doações de 2020 foi de 10 milhões. O Agora informa em seu site a lista de doadores, entre eles o Luciano Huck. O relatório de 2019 diz que as doações recebidas somaram 1,75 milhão. Isso daqui, gente, é tudo iniciativas da sociedade civil. Pessoas comuns. Isso aqui não dá para cobrar dos políticos. Para a alegria de vocês, chegará a hora que eu contarei para vocês. Existem algumas pessoas hoje na direita que estão se movimentando nessa mesma direção. Começar a dar esse formato mais profissional. Estou sabendo disso. Vai chegar o momento. Coisa boa. Coisa boa tá por vir no ano seguinte.